Boa noite, pessoal. Tá começando mais uma transmissão ao vivo aqui no canal Conviver, porque como vocês sabem, dia de sexta é dia de live por aqui. Hoje a gente tem uma convidada muito especial. Logo mais eu tô trazendo ela aqui e eu vou dar aquele tempinho básico, como de costume, para vocês entrarem, compartilharem, convidarem os seus amigos. Já vou deixar aqui a mensagenzinha, ó, de deixe seu boa noite para mim. Tá certo? E conforme vocês forem entrando, eu vou vendo que vocês estão aqui, e aí logo mais eu chamo a nossa convidada. E agora eu vou aproveitar para poder compartilhar nos grupos. Então, manda seu oi aqui para mim, tá, gente? Ó, já temos gente aqui. E não viu boa noite, hein? Eu vejo que vocês estão aqui, mas eu não vejo quem tá aqui. Eu preciso saber quem tá. Lembrando, gente, sempre deixa boa noite para mim, que aí eu consigo ver quem tá aqui, tá bom? Quando vocês só entram e ficam escondidinho. Inclusive, eu tenho muito amigo que faz isso. Entra e fica escondido aqui, não dá o boa noite para mim. Eu não sei que vocês estão online, gente. Preciso saber. Mandar um beijo. Cadê? Esse Facebook mudou? Agora eu tô até perdido aqui. Bom, eu vou compartilhar nas páginas, que eu tenho acesso aqui, dentro dos grupos também. Aqui, a Kátia já tá aqui. Boa noite, Kátia, tudo jóia? Como é que estão as coisas por aí? Espero que esteja tudo certo, tá? Ó, a Zeneide também tá aqui. Olha só. Oi, Zeneide. Beijinho. Beijo pra tia Carmen, viu? A Rose também tá aqui. Olha só, gente. O povo tá entrando. Tá lotando a sala aqui, ó. Temos 8 pessoas ao vivo assistindo a gente. Nesse tempinho agora, eu já compartilhei em alguns grupos aqui. Eu vou pedir para vocês também, gente, compartilharem, tá? Compartilhem a live aí. Eu sempre falo que às vezes o tema de hoje para você, na sua vivência hoje, não é importante, mas pode ser para alguém próximo de você, pode ser para algum familiar. Enfim, se você sabe que tem alguém que cuida de um idoso com Alzheimer, pode ter certeza que esse tema de hoje vai ser muito importante. A gente vai falar sobre a nutrição no idoso. E a nossa convidada de hoje é a doutora Sara Heitor. E olha só, o pessoal que é cuidador que tá aqui, ela também é cuidadora, viu? Então ela vai poder contar um pouquinho da história dela pra gente. Daqui a pouquinho eu tô trazendo ela aqui. A Ana também tá aqui, Ana Heloísa. Beijo, Ana. Olha só, gente, lotamos rápido. Ah, nem precisei chamar minha mãe hoje. Toda live eu abro já falando, mami, cadê você? Mami tá aqui. Beijinho, mami. Ai, Deus. Vamos lá, então. Deixa eu ver quem mais aqui. Acho que já compartilhei legal aqui. Bom, então, pessoal, já que já está todo mundo aqui, tenha as boas-vindas para a nossa convidada, a doutora Sara Heitor. Boa noite, Sara, tudo bem? Oi, Renan, boa noite, tudo bem? Boa noite a todo o pessoal aí que está nos ouvindo, nos prestigiando, né? É com muita alegria que eu estou aqui hoje, que eu recebi esse convite. Continua me ouvindo bem, Renan? Sim, sim, tá ótimo. Então, tá bom. Que eu estou tendo aqui essa oportunidade, esse privilégio de falar um pouco com vocês sobre nutrição, que é um tema assim que eu sou apaixonada há mais de 30 anos, né, desde que eu me formei, e eu gosto muito dessa área, gosto muito da parte do envelhecimento ativo, do envelhecimento em si e tudo mais. Boa noite, Kátia, boa noite para todo mundo. Renan, adorei saber que sua mãe está aí também. Pois Achei o é, máximo. viu? É, Ó, e, super gente, legal. a doutora Sara, ela me auxiliou muito na fase final do cuidado com Wolves, que era uma fase, assim, bem complicada, né, que já entra a questão de não conseguir se alimentar bem, e, assim, ela esclareceu muita coisa pra gente. Acabou sendo até pouco tempo, né, que a gente teve, assim, porque logo o Wolves partiu, mas foi essencial o tempo que a gente teve, assim, né, e a gente pôde preparar a alimentação dele, foi incrível. Vou continuar dando os boa noites aqui. Ó, todo E mundo mandando boa. O Renan também me ajudou muito, viu, gente? Porque eu sou cuidadora do meu marido. O meu marido, ele não tem Alzheimer, mas ele tem uma doença degenerativa progressiva, que é prima de um Parkinson, mas ela tem um nome bem complicadinho, que é degeneração córtico-basal gangliônica. E eu sou cuidadora dele também, né? Eu tenho quem me auxilia, claro.
Mas, assim, o Renan também já me ajudou muito. Ele já me deu um monte de dicas de coisas assim, que eu falava assim, meu Deus, o que, que eu faço com a fralda? Como que eu faço com isso? A posição assim, sempre tinha um monte de coisas que no começo eu também não sabia como fazer, eu pedi socorro para o Renan e ele também já me ajudou bastante nisso. E a gente vai sempre um aprendendo com o outro, né? Exatamente, é sempre assim. Eu sempre falo pro pessoal, né? Eu gosto muito de estar aqui trazendo profissionais para poder conversar, porque eu consigo auxiliar dentro do que, né, eu entendia e cuidava do meu avô, as coisas que eu vivenciei mesmo, mas eu acho que nada melhor do que o próprio profissional mesmo da área para poder estar aqui explicando, né, tirando as dúvidas do pessoal. Então, muitíssimo obrigado, viu, por ter aceitado o convite. Eu fiquei muito feliz mesmo de ter você aqui e vou deixar agora a palavra com você para poder Então, tá ficar à bom. vontade e falar um pouquinho da sua história. Bom, gente, então meu nome é Sara, né? Eu sou nutricionista, eu não sou nascida em Frutal, mas eu já sou até cidadã frutalense, porque eu já moro aqui há mais de 30 anos, e meu marido é daqui, eu casei, vim morar em Frutal, e aqui eu já exerço minha profissão há esse tempo todo. Então, durante todos esses anos, eu trabalhei por 23 anos na rede pública de saúde municipal, atendia em 4 unidades básicas de saúde e também com consultório, já dei aula na FAF aqui, já dei aula na UFTM, sempre gostei muito de estudar, fiz o meu mestrado relacionado à alimentação do idoso, na zona rural, no caso, e assim, Olha depois só. fui continuando com os estudos, com o doutorado e com tudo, e assim, é uma alegria muito grande falar hoje aqui com vocês sobre a questão da alimentação, da nutrição no idoso. Então, eu vou, assim, começar a desenvolver o tema, né? E aí, se tiver alguma pergunta, algum comentário, o Renan vai coordenar as coisas aí, né, Renan? Então, Tá vamos lá. certo. A gente sabe, né, gente, que a população idosa está aumentando cada vez mais, a pirâmide está até mudando, né? Então, assim, o número de idosos em 2050 vai ser maior do que o número de crianças. Isso vai, então a gente sabe que provavelmente nós ficaremos todos idosos e que a gente vai precisar sim cuidar de bastante gente que provavelmente vai precisar dos nossos cuidados. E quando a gente fala de envelhecimento, todo mundo que ainda de vida, eu falo assim, de uma forma bem simplificada, seria assim, a satisfação pessoal que cada um tem com a sua própria vida. Então, por exemplo, o quanto eu estou satisfeito com a minha vida cotidiana. Isso pode se traduzir na minha qualidade de vida. Só que essa satisfação, ela envolve muito, está vinculada nisso, o aspecto mental e emocional, que a nutrição também está um bocado envolvida nisso, mas aí tem também a saúde social, a saúde econômica, né, que depende da nossa renda, a saúde cultural, as nossas crenças, o nosso nível de independência, a capacidade funcional de cada um, de acordo com nossos relacionamentos, e claro que o ideal seria que a gente conseguisse ter uma harmonia entre todos esses aspectos. Agora, a gente sabe que é difícil a gente conseguir ter todos esses aspectos assim, top, né? Às vezes você tem uma boa saúde física e não tem uma boa saúde econômica, mas aí se a gente consegue ir driblando isso para ir tendo essa qualidade de vida e também proporcionar essa qualidade de vida para as pessoas idosas que nos cercam, sejam maridos, avós, tios, amigos, sei lá, parente, quem for, né? Então, quando a gente fala de envelhecer, a gente sempre sabe que envelhecer envolve perdas e ganhos. É claro que quem envelhece, quem consegue viver muitos e muitos anos, com certeza ele vai passar por perdas de pessoas queridas, às vezes ele vai passar por perda de alguma capacidade funcional, porém ele vai ter um monte de ganhos, né? Ele tem ganho de habilidades, ele tem experiência, ele tem o ganho de poder ver os filhos crescerem, os netos crescerem, de trabalhar muito a vida toda e uma série de outras coisas. E aí, quando essa pessoa que está envelhecendo adoece, seja essa doença uma doença crônica ou uma doença degenerativa, seja uma hipertensão, uma diabetes, uma doença cardíaca, um câncer, uma depressão, um Alzheimer, a demência em si, seja qual for, tudo que for que acontecer, quando o idoso adoece, ou até quando uma pessoa adoece,
é muito importante que a gente, nós cuidadores e profissionais de saúde, quem cerca esse idoso, não enxergue apenas a doença, o exame bioquímico, a gente tem que enxergar a pessoa. Então, por exemplo, eu falo assim, eu atendo um idoso com diabetes, eu vou tratar o diabetes desse idoso? Não, eu vou tratar aquele idoso que está portador, que é portador de diabetes, o idoso que é portador de Alzheimer. Então, eu vou tratar uma pessoa que tem escolhas, que tem gosto, que tem aversão a determinado alimento, que tem uma história afetiva com alguns alimentos, que detesta outros, e eu vou ter que pensar no poder econômico dessa pessoa, o que eu vou poder prescrever, o que está dentro da saúde financeira dessa pessoa. E aí eu tenho que enxergar tudo de uma maneira global também. Teve uma pergunta, né, que o Renan me passou no começo, que era, Renan, essa é minha mãe, viu? A Aldair é minha Tô mãe. vendo Gente, aqui. desculpa, eu interrompi aqui só para Imagina. falar. Oi, mãe! Então, Olá, boa noite. teve, Obrigado pela presença, viu? teve teve uma pessoa que fez uma pergunta, né, Renan, sobre, vou até abordar isso só para eu focar no Uhum. doce. Então, assim, eu achei a pergunta curiosa, porque, assim, a pessoa focou praticamente na diabetes. Então, a pergunta talvez mais correta seria assim, todo mundo pode comer doce? Sim, até a pessoa que tem diabetes pode, se essa diabetes estiver bem controlada e se a gente Uhum. conseguir inserir esse doce dentro do contexto da alimentação. Então, assim, eu vou dar. E aí, por que eu quis falar isso? Porque para a gente enxergar a pessoa. Então, vamos supor que você acompanha um idoso que tem diabetes e ele gosta demais de doce. Claro que comer doce à vontade, à torta direito, não é o interessante. Mas nada impede que essa pessoa possa comer um doce e, de repente, diminuir a ingestão do pão naquele dia ou do macarrão do almoço para poder colocar aquele doce no lugar. Porque Controlar, a né? gente consegue, nutricionalmente falando, isso controla, ter um bom controle glicêmico. Tem que saber Uhum. como fazer isso. Vou aproveitar o ensejo e falar assim para vocês não ficarem também, quem é que cuida de idosos com diabetes, não ficar comprando muito doce diet, não, porque os doces diets, eles podem não ter a sacarose, que é o açúcar comum, mas é muito comum que eles tenham polidestrose, maltodestrina, que é outro tipo de açúcar que fica escondido, e às vezes a pessoa não sabe que aquilo é um açúcar e pode afetar a glicemia também. Infelizmente, a nossa legislação ela é um pouco falha na lista de ingredientes, então isso pode Uhum. acontecer da pessoa não entender. Aí é bom que pergunte realmente a um profissional. Gente, eu vou querer abordar com vocês o fim. A gente sabe que com o envelhecimento existem algumas alterações fisiológicas inerentes ao envelhecimento, ou seja, elas vão acontecer. Se todos nós que estamos aqui envelhecermos, isso vai acontecer com a gente. E essas alterações, que podem ser corporais, fisiológicas ou até psicossociais, eu vou abordar hoje, agora, aqui nessa live, 4 alterações importantes que podem afetar o apetite do idoso, a forma como ele consome. Depois eu quero abordar um pouco sobre anemia no idoso, que é algo que tem uma prevalência grande e não é para acontecer. E aí a gente vai terminar abordações fisiológicas. Eu gostaria de frisar que a questão da alteração do paladar, do olfato, da visão e da audição. Então, eu vou falar um pouquinho sobre essas 4 alterações. Quando a gente fala de paladar, que é uma das alterações mais importantes, o que acontece com o idoso? O tempo vai passando e vai reduzindo a sensibilidade que o idoso tem pelos sabores primários, que é o doce, o amargo, o ácido, o salgado, e vai diminuir. E por que essa sensibilidade diminui? Porque, na verdade, diminui o número de gemas que estão dentro das papilas linguais. Todos nós temos papilas linguais e dentro dessas papilas nós temos inúmeras gemas. Então, para vocês terem uma ideia, uma pessoa jovem tem cerca de 250 gemas por papila.
A partir dos 70 anos de idade, a gente já passa a ter só 100 gemas por papila. Nossa. Então, isso já cai para menos da metade. Então, esse paladar já fica, assim, bem alterado por conta a chance dessas gemas por papilas diminuírem aumenta cada vez mais. Então, por isso que às vezes acontece assim. Aí, quando o idoso vai perdendo, que ele perde esse paladar, o que pode acontecer? Primeira coisa, ele pode começar a salgar mais o alimento, porque ele põe aquele tanto de sal que ele estava acostumado, ele come, não sente o sabor, ele coloca mais. E é ele que está preparando a comida, porque senão ele acha que a comida está sem graça. E esse salgar mais o alimento pode trazer uma série de consequências ruins, né? Se for um idoso hipertenso, pode piorar a pressão arterial. Mesmo que ele não tenha hipertensão, o excesso de sal descalcifica ossos e pode levar a osteoporose. O excesso de sal causa perda de massa muscular, então o idoso já, consequentemente, ele tem uma perda de massa muscular, aí isso pode piorar o quadro. Então, esse é um dos fatores que pode acontecer. E, às vezes, ele começa... Pode falar, Renan. Você ia fazer Nossa, eu pergunta? achei interessante isso. Eu não tinha essa noção, assim, de que o sal pode Posso prejudicar continuar? Achei que você fosse fazer uma pergunta. Não, não, era só um comentário mesmo, assim. Eu achei interessante isso Sim. do sal, Ah, tá. Sim. atrapalhar até nisso, né? Porque a primeira coisa que a gente pensa é a hipertensão, mas tem vários outros fatores que ele pode atrapalhar também, né? O sal atrapalha um monte de coisas, o excesso dele. Ele é importante, mas igual eu falei assim, ele ajuda, o excesso dele faz descalcificação óssea, o excesso dele rouba proteína muscular e ainda tem uma outra coisa, o excesso de sal também pode penetrar, passar pela barreira hematoencefálica, o sódio, e esse excesso pode também atrapalhar funções neuronais. Então, assim, tem várias coisas que o excesso de sal pode atrapalhar. E até na questão do Alzheimer, que mais para frente eu vou falar, tem relação também que a alimentação de hoje em dia, com muito sal e muito cloreto, que é o cloreto de sódio, nossa, que assim, infelizosos, a gente tem assim, o ideal seria que a gente tivesse um consumo de 5 gramas de sal por dia. O brasileiro consome cerca de 12 a 15 gramas de sal por dia, as pesquisas mostram. Então, a gente consome mais do que o dobro. Isso, se vocês estão pensando só no sal de adição, não é só desse sal que eu estou falando, é o sal que está dentro do presunto, da mussarela, que está dentro da comida japonesa, que está dentro do monte de coisas, até do doce de leite tem sal. Então, assim, quando a gente pensa que a gente precisa diminuir o consumo de alimentos processados, porque tem sal de adição neles, essa também é uma das razões. Bom, aí com essa diminuição dessas gemas das papilas linguais, isso pode acontecer, de aumentar essa quantidade de sal ou de açúcar em um doce, por exemplo, mas pode acontecer simplesmente uma inapetência. Às vezes, o idoso nem coloca mais, porque ele está acostumado àquela quantidade, só que ele vai comer, ele acha que a comida está tão sem graça que ele não quer comer. Aí simplesmente, tipo assim, não, aí começa a dar inapetência também à saúde. Ele pode ir perdendo peso, ele pode ir perdendo massa magra, e aí outras coisas podem acontecer. Então, como que a gente faz para driblar isso? Só que antes de eu entrar, então, nesse aspecto, eu vou juntar aqui a percepção olfativa, que é a história do cheiro, que aí as condutas são parecidas para quando a gente fala em Uhum. paladar e em olfato. Então, também, com o passar do tempo, o olfato vai sendo, a percepção olfativa vai diminuindo também. Porém, os estudos mostram para a gente que o que mais faz esse olfato diminuir não é em decorrência natural do envelhecimento. Isso acontece mais por conta do uso de muitas medicações, e aí a gente sabe que às vezes a pessoa vai envelhecendo, ela começa a ser polimedicada, seja por conta própria ou por vários médicos que ela tem que passar, e às vezes isso, né, acontece, então ela está lá tomando 5, 10, 15 remédios por dia, e essa quantidade grande de medicação atrapalha
atrapalha o olfato do idoso. O que também atrapalha o olfato, por incrível que pareça, é a higiene oral. Às vezes a pessoa pensa, mas o que tem a ver a higiene da boca com o olfato? Não era para atrapalhar o paladar? Não, também atrapalha. Porém, se a higiene oral da boca de um idoso for mal feita, ele perde a capacidade olfativa também. Isso está. E, gente, quem aqui não gosta de sentir um cheiro gostoso de um alimento, né? Hoje em dia, com a pandemia, a gente não está podendo cheirar as coisas, não, mas assim, a gente um cheiro de uma manga, um cheiro de um feijão que foi cozido no dia, de um bife cebolado, sei lá, o cheiro faz parte da nossa, de abrir o nosso apetite, da nossa vontade de comer. O próprio sistema nervoso central, quando o idoso é acometido de uma doença degenerativa, também faz com que esse olfato diminua e o hábito de fumar. Então, assim, hoje em dia, claro, bem menos jovens fumam, só que a gente sabe que há muitos anos atrás não era bem assim. Muita gente fumava e muita gente envelheceu fumando. Então, o cigarro também diminui o olfato, mexe no paladar também, mas mexe principalmente no olfato. Então, o que ajudariam o idoso que a gente acompanha, o familiar nosso, a melhorar toda essa questão para ter uma boa alimentação? São medidas simples. A primeira delas, que a gente proporcione a esse idoso um local limpo e arejado para que ele faça as refeições. Se a gente está num local limpo, arejado, gente, não precisa ser chique, tem que estar limpo. Uma toalha de mesa limpa, um pano de prato limpinho por baixo do prato, a limpeza e o local arejado, uma sala, um lugar com a janela aberta, que não esteja tudo abafado, isso melhora muito o apetite, não só do idoso, da gente também, né? Então, essa é uma medida super simples, que não é difícil de ser feita. A segunda medida, que a gente proporcione que esse idoso sente confortavelmente à mesa com outras pessoas, com os familiares, ou com os amigos, ou com o filho, com alguém. O que é muito comum de acontecer? Às vezes o idoso ele já tem ou uma demência, ou outra doença e tal, e de repente ele está naquela situação assim que ele mastiga a comida cai, ou ele já perdeu algum dente, aí mastiga de boca aberta, ou deixa a comida derrubar, e aí pode ser que tenha familiares que acham, ai, não gosta, acha nojento, sei lá, e aí o Querem idoso isolar, come né? sozinho primeiro, para depois todo mundo comer, ou vice-versa. Isso. Esse isolamento para tirar o apetite da pessoa, tira mesmo. Todo mundo gosta, a maioria das pessoas gostam de comer em companhia, né? Quem não gosta quando assim, a gente podia passear, ir para um barzinho, sentar num lugar com ele, isso é muito agradável. Então, a gente tem sim que proporcionar a esse idoso que ele esteja sentado à mesa em companhia de outras pessoas. Outra coisa bem interessante é assim, fracionar as refeições. Quando eu falo de fracionar, eu sei que isso às vezes é um pouco difícil. Quando se tem uma só pessoa cuidando. Por exemplo, eu lembro assim de ver seus posts, e de ver suas falas, e às vezes a gente fala assim que o cuidador familiar, às vezes ele se sente muito sozinho, né? Porque de repente não vai um outro familiar ajudar, tá só ele com aquela pessoa o tempo todo dia e noite, tem que cuidar da própria vida também. E às vezes a pessoa fala, caramba, tanta gente da família e ninguém vem ajudar. E aí, quando eu falo em fracionar a refeição, eu sei que isso, por este lado, complica mais ainda. Porque quando eu falo de fracionar, eu não estou falando de 4 refeições por dia, café da manhã, almoço, lanche e jantar. Eu estou falando de 6 ou de 8 refeições. Porque às vezes, gente, se o idoso já perdeu, por exemplo, outra coisa que faz atrapalhar o apetite é a perda de dentes, né? O uso de dentaduras, de alguma prótese. Então, assim, isso tudo atrapalha. Então, vamos supor, você põe um prato enorme de almoço para o idoso comer, ele começa a comer, ele cansa, porque ele cansa, se aquilo estiver difícil de engolir, se ele tiver alguma dificuldade de deglutição, ele vai cansar e ele vai largar o prato pela metade, ele não vai se alimentar o que ele precisaria. E aí depois a próxima refeição vai ser só o lanche, isso está distante.
Então, às vezes, a gente precisa pôr um café da manhã menor, com volume menor, um lanchinho no meio da manhã com volume menor, um almoço menor, uns 2 lanches à tarde. Tem situações que, quando eu estou atendendo, que eu prescrevo até de 2 em 2 horas. Porque o uso da sonda, seja ela nasogástrica, seja ela gastrostomia, que é aquela sonda direto no estômago, eu vou aproveitar essa questão da sonda e responder uma outra pergunta, que alguém perguntou assim, pessoas com sonda podem comer? Né? Teve uma pergunta assim. Então, isso depende, mas deixa eu só frisar um negócio do fracionar na sonda, porque assim, se a pessoa está com sonda e o alimento entra direto no estômago com mais rapidez, é muito importante esse fracionamento de 2 em 2 horas, para que a pessoa não tenha indigestão, para que não tenha sensação de vômito, e para também que a gente consiga passar em cada sonda, por exemplo, um limite máximo de uns 300 ml, seja do alimento que for, uma vitamina, um suco, uma sopa, um mingau, seja lá o que for. Então, assim, aí o fracionamento ajuda muito na questão do apetite, porque ele vai comer menos, mas, consequentemente, ele vai comer melhor. E, pessoal, tem pessoas que usam sonda e podem comer, e tem pessoas que não. Vou dar o exemplo do meu marido. O meu marido tem a sonda, é uma gastrostomia para completar a alimentação dele, porque ele já tem bastante disfagia, que é uma dificuldade de engolir, pelo próprio quadro neurológico. Então, assim, mas ele ainda consegue comer. Ele toma sopa, ele come um mingau, ele adora mingau de milho verde, ele tem algumas coisas, ele toma vitamina, não em quantidades grandes, mas toma. E aí a gente complementa pela sonda. Agora, por exemplo, tem idosos que às vezes tem um estreitamento de esôfago e não passa nada, você tem que ser só pela sonda e não vai dar para colocar pela boca. Às vezes teve um câncer que é aqui, também que não consegue mais comer. Então, isso depende muito da situação para falar se essa pessoa pode ou não comer, tá? Sara, Outro, pode falar. segura esse ponto. Eu só queria, para a gente não prolongar e deixar o pessoal, eu queria Tá. incluir uma outra dica nessa que você falou a respeito de ter o local limpo e arejado, né? Uma coisa que acontecia muito era Sim. às vezes assim, o Wolves parava de comer e não simplesmente por estar sem apetite ou coisa nesse sentido. Era coisas na mesa que distraía ele. Então, assim, às vezes na mesa que a gente estava almoçando, tinha, sei lá, uma garrafa de café que ficou ali, um saleiro, alguma, sabe, paliteiro, qualquer coisa nesse sentido. Ele começava a mexer nessas coisas. E aí a gente começou a tirar. Sim. Até que ele começou a se distrair até mesmo com o desenho do forro da mesa. Então pensa só, a gente tinha que colocar um forro de mesa branco ou sem nenhum desenho. E aí, num belo dia lá, a gente tirou tudo e deixou só o prato dele. E aí ele conseguiu comer sozinho, ele não precisava de ajuda na época ainda. Então ele começou a comer sozinho até o final. E aí, essa foi uma das coisas que a gente fez assim. Sempre, mais pra frente, houve o problema da TV. A sala e a cozinha eram muito próximas, então o barulho da TV também distraía. Então, pessoal, vale ficar atento a tudo isso, né? A questão do local arejado, além de ajudar na alimentação, ajuda também na questão da distração, né? De não ter, às vezes, gente passando, de todo mundo colaborar com silêncio. Eu sei que pedir colaboração dentro de uma casa com mais pessoas é um pouco difícil. Mas, assim, às vezes a gente precisa dar, né, aquela coisa assim em casa, precisa, mas aí dá certo. E aí até que o pessoal, assim, acostuma. Eu sempre falo que às vezes demora o pessoal que não tá cuidando, né, que tá em volta, entender que são processos, né? Mas depois que pega o ritmo também, a gente vai em frente. Uma outra coisa também, a Ana Heloísa comentou aqui pra gente, ela fez um comentário na hora do sal. Eu vou ler aqui. Ela disse: minha mãe gostava muito de sal e depois com Alzheimer ela não suportava, mas o açúcar ela gostava demais. Eu tinha até de colocar açúcar na comida de sal para ela poder comer. E um outro comentário que eu queria ler aqui, que é o dela no início, que ela tinha falado quando você falou o que ia falar, né? Ela disse assim: a nutrição para o doente de Alzheimer é muito importante. Fale para nós sobre a diferença entre estar magro e estar nutrido. A preocupação do cuidador é porque eles emagrecem muito. E é isso que eu tinha para passar. Inclusive, eu queria só dar um outro recadinho, que tia Cid, hoje a gente fez pão
lá na minha tia Cid. E aí a gente acabou não colocando muito sal. A gente, tipo assim, ficou bem sem sal. Aí, vendo, agora, tia Cid, a gente tava certo, tá vendo? Tamo no caminho certo. Super legal. Renan, adorei isso que você contou da toalha, do saleiro, de tudo. Aí, ó, tá vendo? A gente está sempre aprendendo. Isso é uma coisa que eu nunca me atentei. E agora, quando eu estiver atendendo, gente, cada pessoa é única, né? Cada caso é de um jeito. Isso aí que ela falou sobre aí depois a mãe não suportar mais o sal e ter que colocar açúcar, sim, isso pode acontecer. Aí, se isso acontecer com mais alguma outra, uma dica que eu posso dar para vocês seria, tudo bem, a pessoa não está com obesidade, não tem diabetes, posso usar o açúcar? Pode, claro, que não em grande quantidade nunca vai ser interessante, até porque o próprio açúcar ele, em si, ele também atrapalha as funções neuronais. Porém, pode tentar usar um açúcar de uma qualidade um pouco melhor. Então, se vocês tiverem acesso, principalmente financeiro, porque ele é um pouquinho mais caro, seria interessante ou usar um açúcar orgânico ou açúcar, o melhor de todos, do melhor para o pior, vamos dizer assim. O demerara orgânico seria muito bom, porque o demerara já é um açúcar que não passou pelo último processo de refino, então ele não recebeu os últimos solventes para clareá-lo, então ele tem menos química, e o fato dele ser orgânico, ele não foi pulverizado com pesticida. A gente também sabe que os agrotóxicos são, tipo, não vou falar gatilhos, mas o consumo exagerado de agrotóxicos auxilia, sim, a uma possível desenvolvimento da doença de Alzheimer. Então, e aí se a gente já está tratando de um Alzheimer, a gente pode, sim, tentar pensar nessa questão de não usar nada que tenha muito pesticida. Então, a gente pode pensar no demerara orgânico, depois no orgânico normal e no mascavo, né? O mascavo de preferência orgânico também. O mascavo, ele tem assim um inconveniente, vamos dizer que ele muda um pouco o sabor do alimento. O demerara não muda. Então, às vezes, nem todas as pessoas se adaptam a ele, mas aí seria uma dica. Voltando aqui, então, na questão do melhorar esse. Aí é coisa assim que é muito importante, gente, é um prato atrativo, um prato colorido. Quando a gente fala, já vou até aproveitar o gancho da pergunta do magro com o nutrido ou desnutrido, é assim, é claro que o ideal seria que a gente tivesse em todas as refeições do dia os macro e os micronutrientes. O que isso significa? Macro é proteína, gordura, carboidrato, as fibras também entram mais ou menos nessa conta, e os micronutrientes são as vitaminas, os minerais, os compostos bioativos. Aí, de repente, você fala, Sara, eu não sei o que tem carboidrato, o que tem proteína, está me confundindo. Pensa em colorir um prato. Se você colorir o prato, você pode ter certeza, cor todo mundo entende, você pode ter certeza que você vai estar fazendo uma boa coisa. Então, eu gostaria muito que vocês pensassem em 6 cores. Roxo, branco ou amarelo faz parte de um grupo só de cores, verde e marrom. Então, assim, claro, nossa, seria top de linha se a gente conseguisse comer todas as cores todos os dias. Ah, não, isso é muito difícil. Então, vamos imaginar um prato de almoço aqui que você pode ter certeza que vai estar equilibrado. Se no seu prato tiver arroz, você tem o branco. Se tiver feijão, você tem o marrom. Aí vamos supor que você fala, não, então tá, eu vou pôr umas rodelinhas de tomate, eu tenho vermelho, aí eu pus uma couve refogada, eu tenho verde, já coloquei 4 cores. Aí de repente eu chupo uma laranja de sobremesa ou uma mexerica, eu tenho laranjado. Eu peguei 5 cores já, eu não consegui colocar 6, mas eu coloquei 5. Vai ser talvez, aí você fala assim, vocês viram que não foi tão complicado. Arroz, feijão, esqueci de falar da carne ou do ovo, né? Arroz, feijão, carne, ovo, uma saladinha de alface e tomate que seja. Aí no outro, a carne, por exemplo, e vou pôr um cabotiá que é laranjado e vou pôr um quiabo que é verde. Você já colocou mais 2 cores.
Aí, se for época de amora, quando é época de amora, por exemplo, aqui em Frutal, a gente tem um monte de amora, você pode chupar umas amoras. A gente fala em laranjado, eu vou só frisar essa questão das cores e passo para frente, porque isso é muito importante, é muito legal. Se vocês pensarem comigo em cor laranja, a gente pensa em abóbora, cenoura, mamão, manga, batata doce, laranja, mexerica. Isso tudo é, por exemplo, do grupo do alaranjado. Quando a gente fala em verde, verde é fácil, né, gente? Nós temos alface, couve, agrião, rúcula, brócolis, pimentão verde, cebolinha, salsinha, manjericão, até os temperos, as ervas são verdes. Então, aí eu não tenho nenhuma folha verde. Você tem uma cebolinha plantada no fundo de casa, fica a cebolinha e já colocou um verde no prato. Pronto, já tá colorindo um pouquinho. Quando eu falo em vermelho, eu falo em tomate, falo em melancia, eu falo em goiaba e tem coisa mais cara. Aí vai ser assim, uma questão da gente de equilibrar de acordo com o hábito, o costume, o paladar e até o bolso de cada um, né? Quando eu falo em amarelo ou branco, que eles são do mesmo grupo, penso em arroz, batata, mandioca, couve-flor, que mais que a gente tem de branco, de amarelo? É isso, banana, maracujá. Eu fiz aqui porque às vezes na hora eu esqueço, anotei algumas coisas aqui. E quando eu falo de marrom, eu falo de leguminosas, de feijão, de linhaça, eu falo de lentilha, eu falo de aveia do grupo do marrom, que não é caro e é um alimento assim, fantástico. A aveia é um alimento muito bom que a gente pode usar na vitamina, na forma de mingau, que é um pouco mais caros, porém também são compatíveis, né? E aí, por fim, então, olha, ambiente arejado, sem as coisas que distraiam, que o Renan falou, né? O prato colorido, sentar o idoso à mesa confortavelmente, e usar temperos naturais, cebolinha, salsinha, cheiro verde, orégano, manjericão, o que vocês quiserem. Gente, todo mundo, até quem mora em apartamento, tem a possibilidade de ter um vasinho com um temperinho natural ali. Se você gosta de tomilho, você planta. Se você não gosta, você planta manjericão. Isso não tem desculpa. Uma plantinha num vasinho para ter um tempero natural, todos nós podemos ter. E aí, quando a gente aumenta o uso desses temperos naturais, a gente consegue diminuir o uso de sal. E, Sara, às vezes Você ia falar alguma até coisa, Renan? esse Não. É vasinho porque. pode ficar. Tá. A gente tá com um atraso, tá? Então, às vezes, assim, quando eu levantar a mão, eu até espero você dar uma olhadinha Ah, para tá. não te atrapalhar, tá bom? Às Certo. vezes Tá. esse vasinho pode ser até algo para o idoso fazer também, para ele poder contribuir ali, né? Se for igual, Perfeito. por exemplo, meu Uhum. avô gostava de planta, né? Então, assim, teve uma vez a gente foi na casa de Sim. uma tia nossa, catou um monte de muda e um monte de vasinho, um monte de coisa para ele ir plantando, sabe? Então pode ser uma coisa até a mais para ele fazer. Tipo, ah, não, vamos lá, vamos apanhar uma cebolinha hoje para comida. Às vezes até dá a vontade dele de comer, porque ele vai estar pegando algo que ele ajudou a cuidar, que ele ajudou a fazer, que vai estar colocando para comida, sabe? Sim. E sempre fazer elogio, gente. Falar, nossa, olha a cebolinha, o Perfeito. tanto que o seu Zé tá cuidando bem, né? O tanto que tá dando certo, não sei o quê. Essas coisas estimulam eles, né? Eles veem que estão ali para ajudar. E isso eu acho que todo mundo quer se sentir útil e com eles não é diferente, né? Sem dúvida, perfeita colocação, excelente. E aí, gente, dentro dessas, dessas diretrizes, essas assim, dicas, né, que vão ajudar, uma coisa muito importante é que a gente escute e converse com o. Tá, né? Às vezes ele não vai conseguir falar, às vezes ele já não se comunica mais. Tem algumas pessoas que conseguem ter uma comunicação que eu faço aqui, a cuidadora que me ajuda com o meu marido. Então, por exemplo, está na hora do lanche da tarde, ele já não consegue mais falar, mas aí eu falo assim para ele, Tardel, hoje nós temos mingau de milho verde, mingau de maizena com coco, vitamina disso, daquilo, ou, por exemplo, bolo amassado no leite. O que você... Agora eu repito, às vezes eu vou falando, faz assim para qual que você quer. Aí ele escolhe, sei lá, um mingau. Aí eu vou dar um mingau. A gente está dando
um poder de autonomia para a pessoa também. E assim, lembrando que, claro, você fala, Sara, mas às vezes ele só vai escolher sempre o mingau, não vai ter as outras coisas. Não, na hora do almoço tem os legumes, a sopa, no caso dele é sopa, né? Mas no caso de quem come, toda essa questão do colorido, certo? Bom, então a gente falou até agora nesse sentido. Só uma pausa rapidinho. A Pode Marta tá falar. aqui comentando que tá sem som. Marta, voltou o som aí? Deixa eu só confirmar aqui lá na nossa página mesmo se tá sem som, se voltou. Tá. Deixa eu só dar uma confirmação aqui. A Marta é minha irmã, Renan. Estou Ah, com sim. minha família aí dando apoio. Eu vi o Franco no sobrenome, eu falei, eu acho que ela é família também. É, Ó, aqui pra gente tá com som, tá? Comenta aqui pra gente se Franco voltou o som Diniz é aí. família, minha irmã. É... uma outra coisa. Aí, voltou, ela falou. Uma outra coisa que eu queria comentar também, Tá. pessoal, aproveitar que eu já abri o microfone para eu falar. É interessante, eu acho assim, às vezes quando as pessoas falam que ele não tá querendo mais comer. Já aconteceu de uma época do meu avô, simplesmente assim, foi a coisa mais. Eu acho que eu até comentei isso na nossa consulta, que foi uma das coisas mais estranhas que aconteceu. Que foi, eu falava assim, vô, vamos comer. Aí ele falava, então vamos. Aí a gente ia até a mesa, sentava. Na hora de comer, ele fechava a boca. E era uma fase que a gente já estava auxiliando, né? Às vezes ele conseguia, o dia que eu via que ele conseguia, eu deixava. Quando eu via que ele já não estava mais, então eu dava na boca, né? E aí ele não comia. Eu falava, vô, vamos comer ele, então vamos. E aí não comia. Isso foi uma vez, duas, aí eu fui assustando, sabe? E aí a Uhum. gente estava em contato na época, isso foi bem no comecinho, e eu entendia que não era a fase ainda de sonda, não era a fase dele parar de comer, sabe? Tinha alguma coisa ali que não estava certa. E aí viemos com uma alimentação já mais batida, porque ele conseguia tomar as coisas, então não era nada na garganta, ele conseguia engolir bem. E daí a gente começou a bater a alimentação, eu até fiquei meio mal, eu pensava, gente, mas esse trem batido, assim. Mas a minha mãe até experimentava e falou, Renan, tá temperadinho, não tá ruim, né? E de fato não era ruim. Uhum. Só que você ficava mal, né? E aí até que a gente foi dando essa alimentação assim, eu pensei, não, vamos ver. E em médico, o médico falava sonda. E pensava, tá, vamos esperar mais um pouco. Eu pensei, se ele começar a perder muito peso, eu ver que não tá adiantando, aí a gente vai ver o que faz. E no caso, a gente passou uns dias, eu fui tentar dar. Ele gostava muito de pepino. E aí eu comecei a passar o pepino no lábio dele. Só passar, sabe? Piquei em rodelinha. E ele começava a sentir o gosto, aí ele meio que ia abrindo a boca e comendo. E aí ele começou a comer o pepino. Aí a gente Ah, partiu pro tomate. Aí fomos voltando sim. pro purê, para as coisas mais assim, até voltar no sólido normal. E passou isso, a gente Uhum. continuou mais uns 4 ou 5 anos com ele comendo alimentação normal, sem. Aí até que chegou a Olha que época que eu te beleza. procurei. Mas percebe que, assim, a dica que eu tenho pro pessoal é ver sempre o que o idoso gosta de comer, porque às vezes num dia que ele tá sem comer, sem assim, né, muito ânimo para comida, preparar aquele prato que ele gosta mais pode chamar mais atenção. E às vezes até fazer festa com isso, falar, seu Zé, o senhor não sabe o que vai ter de comida hoje. Hoje a gente vai ter, sei lá, milho verde, sabe? Fazer alguma coisa que ele gosta mesmo. E aí ele ter animação para poder comer, né? E Uhum. e aí, isso é bom até para quando, por exemplo, a pessoa às vezes ainda está se alimentando, mas não consegue falar. Então, assim, você vai saber o que fazer de legal para a pessoa, porque você já tem ideia dos gostos dela, né? Já tem ali uma lista, uma anotação do que ela gosta. Eu só vou ler um comentáriozinho aqui que Tá. foi da Cirlei, que ela falou: Ó, meu marido está comendo melhor comida caldenta. No almoço dou comida comum e na janta dou sopa e ele está comendo melhor na janta. Sim. Às vezes, Sirley, é por aí mesmo. Então, assim, esses comentários que o Renan faz, isso são muito importantes, porque, assim, eu tenho uma vivência de profissional, mas eu não tenho a vivência que cada um de vocês que são cuidadores ou que estão acompanhando alguém tem no dia a dia, que as histórias vão acontecendo. Então, eu aprendo também com tudo isso que está acontecendo, né? E sempre troco ideias com outras pessoas que também estejam cuidando. Então, às vezes, isso pode acontecer, Sirley, dependendo
quadro, por exemplo, quando meu marido adoeceu, eu comia de tudo. Aí, à medida que a doença foi evoluindo, foi ficando mais difícil de mastigar, a capacidade foi diminuindo, porque o cérebro já não mandava a mensagem para aquilo acontecer da forma certa, e aí a gente vai se adaptando, a gente vai mudando, e aí, sim, de cada caso, né, vai acontecendo de um jeito. É Gente, sempre aí quando importante a a gente gente... analisar mesmo, né? E desculpa te interromper, tem só mais um Não, comentáriozinho. A pode Estela falou falar. aqui, ó. E é o que até a Ana comentou no começo, né? Ela falou assim, a Estela: minha mãe tem dias que não aceita comida de sal, tranca a boca e não abre de jeito nenhum. Aí eu ofereço vitaminas, ou suco, ou Yakult, ela bebe sem problemas. Porque já é o doce, né? O sal, ela já dá a recusa, que foi o que até a Ana comentou que a mãe dela fazia, Isso. né? Numa certa fase. Uhum, isso. Aí, quando é assim, por exemplo, ela não aceita, mas ela aceita uma vitamina, vocês procuram incrementar essa vitamina com cores. Então, lembra sempre da história das cores. Ah, então eu vou bater uma vitamina, eu posso pôr um pedaço de banana, um pedaço de mamão, sei lá, um pedaço de abacate, quando for época. Ai, gente, uma coisa muito importante é isso. É sempre priorizar frutas da estação e, de preferência, Uhum. verduras da estação. É muito importante, quando a gente prioriza isso, as verduras são muito mais ricas nos compostos fenólicos, na vitamina E, C e nos polifenóis, que são assim, nutrientes importantíssimos na prevenção de Alzheimer e no tratamento do Alzheimer, e assim, ou em qualquer outra coisa. Então, usar a fruta da estação, então, por exemplo, época de manga, que é de novembro em diante, mais ou menos, né? Não precisa dar uma manga em maio para uma pessoa. Aquela manga vai estar bem pobre em nutrientes, tá? Vamos priorizar o que está acontecendo. Então, assim, e sempre procurando colorir. Então, se você tem acesso, por exemplo, a vitamina aqui do Jardel, eu gosto muito de congelar. Eu tenho, e congelar perde só um pouco dos nutrientes, tá? Eu vou deixar isso claro aqui. Eu tenho um lema que eu falo assim: quem congela sempre tem. Então, por exemplo, que época de amora, eu ganhei amora, eu comprei, eu tenho um monte de amora congelada, aí eu tenho morango congelado, aí eu tenho banana congelada, eu tenho um monte de coisa congelada, abacate. Aí então, por exemplo, aí eu ponho amora, que é roxa, aí eu ponho banana, aí eu ponho mamão, aí vou variando. E aí também entra a questão dos suplementos, né, gente? Se a pessoa já está comendo muito pouco e começa a perder peso, e vocês estão percebendo que essa perda já está atrapalhando a mobilidade, uma série de outras coisas, nós temos, assim, suplementos no mercado excelentes para fazer essa reposição. Eu faço uso de suplementos, eu faço uso de creatina, eu faço uso de Nutren, que não é o único, assim, tem outras coisas, né, de óleo de peixe, de vitamina D, então tem, assim, algumas coisas que sim, às vezes a gente precisa suplementar. Só que aí também não é para ir comprando por conta própria, você vai lá e compra sem perguntar para um profissional. Pergunta para o médico, ou se você tem acesso ao nutricionista, pergunta para o nutricionista, porque você simplesmente falar assim: ah, então tá, eu vou comprar esse suplemento para o meu marido, para o meu pai, porque o fulano usa, e de repente o seu marido ou seu pai tem uma insuficiência renal, tem uma creatinina alta, você pode, de repente, estar dando um suplemento que está assim, lesando o rim da pessoa. Então, a gente tem que saber o que está acontecendo com aquele idoso para poder saber até o suplemento certo para ser usado, tá? Ó, eu só vou interromper aqui rapidinho. A Elizabeth Pode fez um. interromper quando você quiser. Ai, Deus. Ah, A Elizabeth fez um comentário aqui que foge um pouquinho do assunto, mas eu vou deixar aqui para ela. Elizabeth, ela comentou, né? Boa noite. Se possível, explique sobre o banho. Quando o paciente não quer tomar banho e trocar a roupa. Elizabeth, eu fiz uma playlist com 3 vídeos sobre dicas na hora do banho. Essas 3 dicas, esses 3 vídeos, parte 1, 2 e 3, tá lá no nosso canal do YouTube e eu vou deixar o link aqui agora para você nos comentários, tá? Então, assiste essa live aqui, aí a hora que acabar, você corre e vai lá pro YouTube, que tá em sequência, 1, 2 e 3, tá certo? E é isso. oi, Elizabeth, e eu já assisti isso daí que o Renan fez e é fantástico, porque eu assisto os vídeos dele. E Ai, eu que não ia nem ótimo. saber te responder essa história do banho, viu? Isso já não é, não sei nem te É, falar. hoje Então, a gente tá falando perfeito. sobre nutrição, então, essa parte do banho a gente já fez lives também, tá? Só procurar aqui. Uhum. A Kelsey, se eu não tenho, Kelsey fez um comentário aqui, Sara. Ela falou assim: minha avó
quando se chateia, faz greve de fome. Não aceita absolutamente nada, fica emburrada e se vamos falar com ela, quer bater. Em momentos como esses, como devo agir? Oh, meu Deus. Isso é... Renan, você tem alguma dica para ela? Porque, Então, gente, eu vou. o Pode que eu deixar, vou penso, deixar o Renan responder. eu penso assim, se ela tá chateada e não quer comer, procurar entender o que que é essa chateação dela, o que que aconteceu, o que que fez ela ficar dessa forma, né? E aí outro ponto também, às vezes, é você convencer a comer, só que pelo contrário, por exemplo, todo mundo vai comer e todo mundo faz festa por causa da comida e ficar animado com a comida e, nossa, hoje tem, sei lá, tem lasanha, tem galinhada, tem tal coisa, vamos comer. E todo mundo fazer fila para comer e deixar a pessoa olhando ali, sabe? Meio que a pessoa vai ficar meio assim, uai, tá todo mundo indo comer, sabe? Fala assim, a senhora quer que põe pra senhora? A senhora vai comer também? Não vai comer, sabe? Mas não jogar aquela insistência toda em cima da pessoa, meio que deixar ela assim, nossa, é para ela perceber, nossa, tá todo mundo indo comer, acho que eu vou também. Sabe? Às vezes pode ser uma dica assim. Mas se esses casos de agressividade for muito comum, assim, muito recorrente, às vezes é bom falar com um médico, porque aí já entrar com, às vezes, alguma medicação. Mas tentar entender o que que fez ela ficar daquele jeito é interessante. Porque às vezes a gente não tem noção. Mas uma coisa que ela viu na TV, ela ficou chateada. Meu avô, por exemplo, ele chorava com o jornal. Ele sempre assistiu o Jornal Nacional a vida inteira. Até que chegou um ponto que ele começava a ver notícia lá na China, em outros lugares, gente, nada a ver, às vezes até coisa que ele não era nem triste, mas ele entendia errado e ele começava a chorar. E aí, o que que acontece? Eu sempre falo pro pessoal, priorizem o que o idoso sempre fez. Então, se ele sempre gostou de assistir o jornal, deixa ele sempre assistir o jornal, até atrapalhar. Então, como começou a atrapalhar, a gente começou a passar para as novelas do SBT. Por quê? Porque a novela do SBT tinha criança e tinha cachorro. E ele amava criança, amava bicho, amava os passarinhos que aparecia. Então, a programação em casa mudou toda, porque aí era só as novelinhas infantil para ele. Por quê? Por ser infantil? Não, mas por ter uma temática mais tranquila, por ele não ficar agitado, não ter noção, assim, de coisas que estavam acontecendo na atualidade, que no caso dele não era nem interessante ele ficar por dentro, né? Acho que é isso. Vamos seguir com a... Tem que filtrar mesmo, é bem por aí mesmo. Bom, pessoal, aí então assim, eu abordei essa questão do paladar e do olfato, aí agora a parte da visão e da audição é mais simples assim. A questão da visão, na questão do paladar também acontece de diminuir a produção de enzimas digestivas, de boca seca, e tudo isso pode atrapalhar o idoso na questão do apetite também, da inapetência, né? Agora, na questão da visão, às vezes quando a visão vai ficando muito prejudicada, ele pode não conseguir selecionar o alimento que ele gostaria, principalmente se ele mora sozinho. Isso é muito comum a gente ter idosos morando sozinho, né? E aí não estou nem falando aqui do que já tem uma dependência, estou falando assim de uma maneira geral. Então, a gente tem que tentar achar alguma forma de facilitar isso. Eu vou contar uma breve história aqui para vocês que aconteceu. Foi assim, quando eu trabalhava na rede pública, eu tive um paciente, um idosinho, que tinha diabetes, e ele morava sozinho, e ele fazia a própria comida. E a glicemia dele não entrava nos eixos, e eu falava e tentava, e não conseguia achar o que ele estava fazendo de errado. Aí, num dia, numa conversa, eu perguntei para ele, quanto de óleo o senhor gasta para fazer a comida? E quando ele me respondeu que ele gastava de 6 a 8 litros por mês, e para vocês terem uma ideia, o ideal seria que, se a gente mora sozinho, uma pessoa não deve gastar mais do que 1 litro por mês. O ideal seria meio, tá? Mas assim, até 1 é aceitável. Ele gastava de 6 a 8. Ele não, a visão dele era tão ruim que ele pegava o óleo e jogava assim dentro da panela, e a boca é larga, caía um monte, ou seja, ele não refogava um arroz, ele afogava mesmo. E eu falei para ele, o senhor não percebe que a comida está muito oleosa? Ele falou, Sara, às vezes eu percebo, mas claro que também o paladar dele já tinha sido afetado. Opa, deu uma travadinha aqui pra gente, Sara. Travou pra vocês também, gente? Comenta aqui pra mim. Afetar tardiamente. Eu acho que eu estou continuando a falar porque eu acho que eles estão ouvindo ainda, né? Então, costuma acontecer, sabe? Quando trava aqui, é meio assim, fiel, Às sabe? vezes não ouve.
Não. Você parou na Tá. parte em que ele já tinha sido afetado, né? A parte do paladar também. E Ixi, quando você foi explicar, travou de novo. Aí o pessoal tá. aqui Não, eu comentou pra mim parei. que também travou. Ó, travou mesmo. Travou, Tá. mas Não, eu não voltou. A imagem até escutei. melhorou agora. Acho que agora a gente pode seguir. Aí o que aconteceu foi assim, o que eu queria deixar claro para vocês, que o excesso de gordura, Vixe, ela caiu. Mas voltou. Renan, será que é porque está acabando o tempo? Ah, não, Aqui aqui no acaba Facebook com não uma tem tempo. hora? Não, Não? Ah, tá. não. Então tá bom. É diferente, né? Tá. Então, assim, é, aí o único recurso nesse caso que eu achei, falei para ele, ó, o senhor vai colocar o óleo na panela vazia, o senhor vai pôr o dedo, a mão lá dentro da panela, despeja o óleo em cima do seu dedo, a hora que você sentir que molhou o fundinho da panela, o senhor tira e pronto, vai refogar o arroz daquele jeito lá. E aí, com isso, a gente conseguiu ir organizando. Então, assim, essa questão da visão, quando eu falei para vocês no começo, que quando eu fiz meu mestrado, a gente pesquisou alimentação, eu e um grupo de pesquisa, lógico, eu não estava sozinha, não só alimentação, uma série de coisas também, de 850 idosos da zona rural da região de Uberaba, porque eu fiz o mestrado e doutorado lá na UFPM. E era muito curioso, porque assim, cada zona rural que você chega e que eu ia pesquisar a alimentação deles, você não saía de lá sem beber pelo menos um café. Isso é do mineiro servir alguma coisa para comer, e do idoso mais ainda, e da zona rural mais ainda, né? Então você chega lá, não, come um pedaço de bolo, come um queijo, come um café, e a gente aceitava, né? E um belo dia, uma senhorinha que morava sozinha na fazenda me serviu um bolo de fubá. E ela estava com a visão tão comprometida que ela não via aquele bolor. E provavelmente o paladar tão comprometido também que ela estava comendo do bolo sem sentir que ele estava embolorado. E quando ela me serviu, eu pensei, meu Deus, o que eu faço? Porque aí eu falei, se eu falar que o bolo está embolorado, ela vai morrer de vergonha de mim, eu fiquei com dó dela ter vergonha. Se eu não falar nada, ela vai continuar comendo o bolo. Resumindo, eu falei que eu estava satisfeita, agradeci, tomei só o café, não comi o bolo e não tive coragem de falar. Só que para vocês terem uma ideia, isso me marcou tanto que eu nunca esqueci. Isso faz 8 anos e até Nossa, hoje eu Deus. penso por que eu não falei para ela que o bolo estava embolorado e eu não tive coragem porque eu fiquei com medo dela ficar sem graça. Então, essa E duro questão da que é, né? Às visão vezes é até muito importante. o constrangimento que ela fosse passar, às vezes ia afetar ela de tal forma, né? Pois é, De desencadear até outras coisas, às vezes até uma depressão, sim, tadinha. Porque pensa ainda mais pra uma pessoa idosa, mais antiga, né? sim. E eu lá, de jaleco, de escrachá, toda produzida, representando uma universidade, que, assim, para eles era quase que assim, tipo, nossa, que legal receber vocês, né? Aham. E aí eu pensei, nossa, tipo, ela que estava me fazendo um favor, ela estava me ajudando na minha pesquisa, só que é diferente a visão. Eu não tive coragem de falar, porque eu fiquei com esse receio também, viu, Renan? Bom, mas Mas depois eu é. orei, falei, ai, tomara que Deus a proteja do bolor. Amém. E pronto. Aí, gente, só para terminar essa parte, então, aí a questão da audição. A audição, na verdade, ela não tem uma influência gigante no consumo alimentar de um idoso, mas ela tem uma influência no que nós, profissionais de saúde, e no que os cuidadores e outras pessoas tem na orientação do idoso. Imagina, por exemplo, eu vou orientar um idoso na alimentação que tem um problema de audição com uma palestra, com uma live, não vai dar certo. Ele não vai entender nada que eu estou falando, ele vai entender metade do que eu estou falando, então eu teria que usar recursos visuais, outras coisas assim. E isso serve para todo mundo que está aqui nessa live, que é cuidador. Se por um acaso o idoso que você acompanha tem problema auditivo, não adianta você ficar também só falando para ele, não pode comer isso, não pode comer aquilo. A gente tem que usar de outros recursos para poder chamar atenção, para abrir o apetite, para poder puxar por esse lado aí também, né? Bom,
Aí agora eu vou abordar um pouco a questão da anemia. Essa também é um assunto mais rápido, prometo que não vai demorar muito não, gente. Logo, logo a Imagina, gente ó, acaba também. sério, desculpa atrapalhar. O pessoal aqui tá firme Ah, aqui online, viu? Desde tá que firme? entrou, tá todo mundo aqui compartilhando. Inclusive, quem chegou de novo aqui na página, gente, já curte a página para ver as notícias, as próximas, né, publicações que eu fizer. E aí você vai ficar por dentro das lives também. E aí, logo em seguida, até amanhã cedo, eu vou publicar todas as redes também da doutora Sara. E aí vocês ficam atentos. Eu sempre faço assim, né? No dia seguinte eu publico do convidado, que aí o pessoal já acompanha, né? E já Uhum. segue. Eu tenho até aquela coisa dos tomates lá, eu quero fazer ainda. Ela põe muita diquinha legal lá no É Instagram dela. verdade, é. Aham. Você vai gostar, pode fazer. Bom, a anemia, ela está cada vez mais usual entre as pessoas idosas. E isso pode acontecer pelo seguinte: à medida que a idade aumenta, a própria dificuldade em mastigar, às vezes a falta de dentes, a própria digestão que fica mais prejudicada, o próprio intestino que já não absorve tão bem, às vezes uma doença de base, alguma coisa assim pode fazer com que aquele idoso não absorva ou não consiga mastigar tão bem os alimentos. Então, isso acontece muito, só que, gente, não é para encarar isso com naturalidade. É comum da anemia aparecer, porém, às vezes ela é subdiagnosticada, às vezes pelos próprios profissionais de saúde, não dão muita bola para aquilo, como se fosse assim: ah, idoso tem anemia mesmo. Não, não é para o idoso ter anemia, não. Até porque se o idoso tiver anemia, um idoso com anemia perde mais a capacidade funcional, perde a capacidade de locomoção, diminui outras capacidades que ele possa ter de vir a comer sozinho, de dormir melhor. Pessoas com anemia são mais irritadiças, elas têm irritabilidade, elas têm mais insônia, elas não conseguem se locomover tão bem. Então, tem uma série de coisas que a anemia pode afetar o estado de saúde do idoso e que, se aquilo ali for corrigido, e é muito tranquilo de corrigir, com uma suplementação, com alimentação, melhora toda essa parte. Na questão da alimentação, é muito comum, principalmente a questão da carne vermelha, porque assim, a carne vermelha, que é a nossa maior fonte de ferro na alimentação normal, feijão tem, outras coisas tem, couve, verduras verdes escuras tem ferro, mas a carne vermelha é a maior fonte. O que acontece? Ela é mais fibrosa e ela é de mais difícil deglutição, de mastigação. Então, às vezes, eles vão deixando de comer a carne vermelha porque é difícil de mastigar. E aí isso pode gerar essa anemia. E também tem uma outra coisa: a carne vermelha é mais cara. Então, às vezes, as pessoas vão deixando de comprar e vai comprando as carnes mais baratas ou até outras opções, e isso pode acarretar anemia. Então, tem coisas que a gente pode fazer. Eu gosto muito de falar de uns cubinhos de caldo de carne que eu faço aqui, que eu já postei isso também, que é muito interessante, que ajuda bastante. E também podemos pensar na questão da suplementação. Então, não é para encarar uma anemia de idoso como uma coisa natural. Isso não é para acontecer, certo? Se vocês verem um hemograma e o profissional de saúde não falar nada, pergunte, questione, tenta saber o que precisa ser feito para isso daí. Ah, e aproveita, pode falar. Não, fala antes que você esquece, porque quando a gente vem Não, assim, alguma coisa. não, eu ia só falar mais uma coisa da carne. Ah, Existe um estudo muito interessante, agora já não é falando do ferro da carne, é falando da proteína da carne, que uhum, mostra, assim, foi um estudo que foi feito com idosos consumindo a carne bem passada e a carne mal passada. O estudo concluiu que quando a carne é mal passada, a absorção proteica é pior. Eles analisaram o hum, plasma do idoso. O plasma, gente, é uma parte lá do sangue. Esse plasma foi analisado e a quantidade de leucina, que é um dos aminoácidos mais importantes para não ter perda de massa muscular, estava mais baixo quando a carne era mal passada. E na carne ao ponto, não estou falando para comer carne esturricada, tá? Carne bem passada, no ponto normal. A carne bem passada teve uma absorção muito melhor pelos idosos. Então, isso é uma coisa que vocês também podem pensar, ficar atento, então tá, não vou ficar fazendo carne sangrando, não. E uma coisa que ajuda muito é a carne moída, viu? Porque como a carne moída ela já está quebradinha, ela já está triturada, facilita a mastigação e facilita a absorção também.
aí isso já está relacionado à perda de massa muscular. Eu não vou entrar hoje aqui na live nessa questão da sarcopenia, isso pode ser história para outra live, foi só para chamar a atenção da carne mesmo. Ah, já tá feito o convite para a próxima live, então, para ter uma parte 2 com a doutora Sara. Ó, eu vou ler alguns comentários aqui, porque não dá Tá. para deixar de fora o comentário da mãe coruja, né? Sarinha Ai, ai. brilhante. Olha só. Ai, mãe. Ela é coruja, viu, Nossa, Renan? mas, e não é só ela tá falando a verdade, porque olha só, teve a Kelsey comentou aqui, inclusive ela fez um comentário, Kelsey, a Sara comentou a respeito disso, que ela falou assim, ó, a questão da perda do paladar acontece com todos os idosos ou somente aos que têm DA? E você falou bastante disso lá no começo, né? Então, pra gente né, passar adiante, a hora que acabar aqui, você volta e aí você assiste a live completa, que tá muito interessante. E aí, ó, ela falou aqui assim, ó, caí nessa live de paraquedas, acho que foi Deus que me guiou até aqui, porque vocês estão tirando legal. todas as minhas dúvidas, amei. Que ótimo, viu, Kelsey? Curte a página, viu, porque senão você fica sem ver as notícias aqui, e direto a gente tá tendo live, tá tendo publicação, ó, muitas palmas, muita live maravilhosa aqui, olha só, ó. A Ana Heloísa comentou, excelentes dicas, muito obrigada. E aí, ó, a Andrea, acho que é Andrea, ou Andrea, não sei, falou, a carne mal passada, ela fez uma pergunta. Não, não É a é para carne... usar carne mal passada, é para usar carne Uhum, bem passada, isso. certo? O Eduardo, ele tem um grupo, ele gerencia um grupo de apoio, né? Lá em Belo Horizonte também, né, Eduardo? Espero não tá passando vergonha, porque é tanta gente de tanto lugar. Inclusive a Renata lá no comecinho, olha só o que ela falou pra gente. Estou quase me mudando para Frutal. Ela é lá de Belo Horizonte. Ah, é? Que legal. E aí o A Eduardo, ele Renata comentou que é aqui, ó. psicóloga, não é? Sim, Que aham. fez esses dias, conversou com você também, né? Sim. Aí o Eduardo Aham. comentou, ó, estou quieto, mas achando ótimo. É isso aí, gente. Então vamos deixar a doutora falar e continuar, porque senão eu começo a falar Ah, aqui de todo mundo, né? Porque você viu que legal? O povo tá todo mundo aqui. Uma muito legal, maravilha. adorei, adorei, muito bom. Bom, e aí, então, agora eu vou entrar no assunto Alzheimer para a gente finalizar a nossa conversa aqui. Então, assim, eu não vou falar do diagnóstico do que é o Alzheimer, eu vou focar na questão da alimentação, que a gente sabe que o Alzheimer é uma doença progressiva, com, às vezes, perda parcial ou total da memória, mas não é só isso, dificuldade cognitiva, motor e uma série de outras coisas, né? Então, não Uhum. vou me atentar a isso, porque até tem muita gente que sabe muito mais disso aqui, dessa parte também do que eu. Então, eu quero me atentar a questões nutricionais. Então, eu gostaria de deixar algumas estratégias para vocês, assim, de o que a gente pode fazer para prevenir de ter Alzheimer, durante o tratamento do Alzheimer, e minimizar que esse Alzheimer progrida com muita rapidez. Então, assim, todas essas coisas que eu vou falar servem para prevenção, para durante o tratamento e para evitar que a progressão seja muito rápida, para tentar minimizar isso. Gente, é claro que é uma doença multifatorial, então eu estou falando de nutrição, eu não estou falando que o que eu vou falar aqui vai. Ah, então tá, se eu comer isso eu não vou ter Alzheimer, não é isso, é a parte da nutrição, tem um monte de outras coisas envolvidas, tá? Então eu quero deixar isso aqui bem claro para vocês. Então, assim, dentro desse contexto todo do Alzheimer, uma das coisas que a gente mais sabe que acontece, primeiro, a questão do peso. Quando a gente consegue manter o peso dentro de um normal, da normalidade, ou seja, eu não tenho excesso de peso, mas eu também não tenho baixo peso. É uma das primeiras coisas que a gente fala em prevenção de Alzheimer. Por quê? Pessoas com muito excesso de peso, que são assim realmente com obesidade, a obesidade é uma questão inflamatória. O tecido adiposo, ele solta, ele libera substâncias inflamatórias que são chamadas de citocinas, e essas substâncias inflamam o sistema nervoso central. Então, se isso vai persistindo por muitos e muitos anos, a obesidade pode ser sim um dos fatores de talvez a pessoa ter uma doença de Alzheimer. Por outro lado, a magreza, o baixo peso, também pode ser em que situação? Aí entra uma pergunta que alguém fez aí. Se for um baixo peso saudável, a pessoa tem baixo peso, mas ela come bem, ela se alimenta bem, ela é magra, ou porque é da natureza dela, ou porque ela faz muito exercício, alguma coisa assim, mas os exames dela estão ótimos, está tudo bem, não tem problema ser magra.
Mas o problema maior é assim, às vezes pessoas de baixo peso estão comendo menos em nutrientes do que deveriam comer, e especialmente quando come menos proteína, alimentos que têm vitamina C, alimentos que têm vitamina E, ômega 3, a gente forma, porque tanto a vitamina C quanto a vitamina E, que são assim duas vitaminas muito importantes nessa questão do sistema neurológico, se você tem um consumo inferior ao que deveria, você tem um aumento da produção de radicais livres, e os tais dos radicais livres em excesso, eles promovem um envelhecimento precoce. E quando eu falo de envelhecimento precoce, eu não falo de envelhecimento só de pele, não, de aparência, não. Isso também. Eu estou falando de envelhecimento de artéria, de veia, de neurônio, de fígado, de pulmão, de tudo isso, entendeu? Então, assim, então a gente tem sim que ter uma boa alimentação, pensando nessa questão da prevenção, especialmente nesses nutrientes que eu citei, que eu vou citar aqui de novo, que é a vitamina E, que eu vou falar algumas fontes, a vitamina C, as vitaminas do complexo B, que é B1, B6, B12, B9, todas as vitaminas do complexo B, e a questão a vitamina D, que vem do sol, então, assim, aquela coisa, vamos tomar um pouco de sol, vamos manter os nossos níveis de vitamina D adequados para prevenção de Alzheimer, de demência, não é só de Alzheimer, tá, gente? De outras doenças degenerativas, ou se a pessoa também já tem a doença, tem que os níveis de vitamina D é muito importante que sejam mantidos. A vitamina D ela vem mais do sol, é difícil conseguir pela alimentação, e se a pessoa não pode ou não tem como tomar sol, a gente pode fazer a suplementação. A vitamina C, que é mega importante, ela está presente, acho que todo mundo aqui sabe, nas frutas cítricas, né? Laranja, kiwi, goiaba, limão, acerola. É muito fácil descobrir o que tem vitamina C. Se você der uma googada lá, põe no Google lá, o que tem vitamina C, você acha. Isso é facinho de descobrir. E a vitamina E também. Mas eu quero chamar a atenção, Renan, para a questão da suplementação da vitamina C. Com a questão do Covid, e do pessoal falar, preciso melhorar a imunidade, vou tomar vitamina C. Realmente, a vitamina C melhora a imunidade, porém, a suplementação em mega doses, a gente tem estudos que mostram que ela pode se tornar o efeito contrário. Ao invés dela ser anti-inflamatória, ela passa a ser pró-inflamatória, ou seja, ela pode desencadear uma inflamação. E o que eu chamo de dosagem? É muito comum, mas isso é muito comum, a pessoa comprar lá aquele comprimido efervescente de 1 grama, tomar um negócio daquele por dia. Isso é muita vitamina C. Um limite seguro, que seria assim, claro, eu não posso falar isso de uma maneira geral. De repente, você tem um exame sanguíneo da vitamina C que está muito baixo, o seu médico te prescreveu, ou o seu nutricionista te prescreveu esse 1 grama, é outra coisa. Eu estou falando para todo mundo aqui que não tem exame sanguíneo, que está lá tomando por conta própria. Tomem muito cuidado, um limite seguro seria de até no máximo 250 miligramas por dia. O ideal seria pegar a tal do negócio efervescente, cortar em 4, porque ele tem 1 grama, e ainda pegar esse 1/4, e ainda dividir em 2 ou em 3, e ainda tomar 2 ou 3 vezes ao dia, porque a vitamina C tem uma meia-vida útil dentro do nosso corpo de até 6 horas. Então, também, quando você toma aquele 1 grama de uma vez, além de você estar correndo o risco de fazer um processo inflamatório, você está perdendo grande parte daquilo na urina. Tá? Você tá piorando um lado e ainda jogando dinheiro fora. Então, assim, tem uma outra coisa, viu? Como idosos, ou mesmo não idosos, as pessoas que têm mais propensão a formar pedra no rim, que é a famosa litíase renal, a suplementação de vitamina C em doses grandes é preocupante. Ela pode formar mais pedras no rim. Então, tomem muito cuidado com isso. Vamos pensar em comida. Chupa uma laranja de manhã, chupa uma mexerica ou uma laranja depois do almoço. Pode até ser sempre a laranja, que é uma das frutas mais baratas que a gente tem. Quem der conta, come o bagaço. Quem não der conta, não come. Chupa só ela e pronto, né? A vitamina E, que também assim, tem estudos muito conclusivos falando como ela é boa na prevenção, tratamento e
nisso que eu já falei, para que o quadro não progrida muito rápido, ela está presente na comida de verdade, gente. A gente tem vitamina C em carne, em ovos, no leite, na manteiga, então prefiram manteiga que margarina. A gente tem no amendoim, nas castanhas, no óleo normal. Temos também no germe de trigo, temos na banana, temos vitamina E até no alface. Então, sabe essa história assim? Comida de verdade. Então, vocês pensam, o que é comida de verdade? Aquela comida que ou você foi lá e colheu e comeu, então, assim, a mandioca, a batata doce, é tudo alimento, o alface, o tomate, colhei e veio para minha mesa, tá? Ele passou pelo atravessador, chegou até o supermercado, mas é um alimento natural. Ou então, o alimento minimamente processado, que é, por exemplo, o arroz, o feijão. Tá, para o arroz, a gente tem que comprar o arroz lá no supermercado dentro do saco. Então, ele foi minimamente processado para ser colocado ali dentro. Tudo bem, isso é considerado seguro. Feijão é considerado seguro, aquela carne que a gente compra lá é considerado seguro. Agora, pelo amor de Deus, salsicha, salame, Os embutidos, salaminho, né? mortadela, os embutidos da vida, isso não é comida de verdade. Aquele monte de bolachinha nas prateleiras dos supermercados que duram meses a fio lá, que estão cheias de conservante, isso não é considerado comida de verdade. Aí é preferível a gente optar por um pão da padaria, que ele foi minimamente processado, mas ele é assado todo dia, o biscoito de polvilho é assado todo dia, o bolo. Então, assim, é preferível a gente pensar em alimentos que não ficam lá meses na prateleira, isso como uma forma muito saudável. Tentem, assim, tirar da vida de vocês refrigerante. Ai, bebida alcoólica em excesso. A bebida alcoólica em excesso é um dos principais fatores das doenças neurodegenerativas, seja ela qual for. Quem bebe muito tem, sim, muito mais propensão para ter. E aí, a última dica disso daqui seria a questão do ômega 3. O ômega 3, o que acontece na dieta nossa do brasileiro? Uma coisa muito legal é quem puder usar azeite também para preparar algum alimento que é rico em ômega 9, ômega 7 também, mas mais em ômega 9. Mas a questão do ômega 3 é o seguinte: ele talvez seja uma das coisas mais difíceis, porque ele está presente nos peixes, de águas profundas, na sardinha, no salmão. E o ômega 3 é extremamente protetor dos nossos neurônios. Extremamente. Ele é muito bom, realmente, em todas as fases, seja na prevenção ou no tratamento. Só que aí, como é muito difícil, às vezes, a gente conseguir pela alimentação, seria interessante sim fazer a suplementação. Só que às vezes eu vejo pessoas comprando os óleos de peixe, o ômega 3 está dentro dos óleos de peixe, tá? Eu vejo às vezes a pessoa comprando um óleo de peixe de uma marca não muito segura e que pode ter metais pesados. E aí, se tem metal pesado, mercúrio, cádmio, é muito pior. Aquilo não vai fazer bem, aquilo vai te fazer mal. Então, assim, infelizmente, por esse lado, os ômegas bons, os óleos de peixe bons, custam um pouco mais caro mesmo. Eles têm, assim, o selo IFOS, é um selo de segurança, eles têm laudo, que são isentos de metais. Agora, se você fala, Sara, eu não tenho condição de comprar ômega 3, que é caro, eu não tenho condição de comprar sardinha, nem salmão, nem nada disso, o que eu faço? Sabe o que você faz, que já melhora tudo? Diminui o consumo de óleo vegetal. Porque o óleo vegetal, seja ele soja, milho, girassol, qualquer um deles, tem muito ômega 6. O ômega 6 ele é inflamatório. Então, o que acontece? Se você consome muito ômega 6, a relação entre o 6 e o 3, que vem naturalmente em algum outro alimento que você consumiu, fica muito grande. Então, e aí essa relação é que é o problema. Então, se você diminuir o consumo de óleo vegetal, faz a comida em pouco óleo. Gente, óleo é só veículo, não é para pôr um monte de óleo na comida, não é para o arroz brilhar, não é para o feijão brilhar, é para fazer comida em pouco óleo. Se a gente diminui esse óleo, você já diminui a relação do ômega 6 ser muito maior que o 3. E aí você já melhora, assim, um bocado, sem precisar ficar tão preocupado em comprar lá a tal da cápsula, que vai ser interessante para quem não pode nesse momento, porque eu sei, realmente não é uma coisa, né, barata. Mas, assim, dá para gente ter
não consigo tudo, mas consegue alguma coisa. Se você já não beber tanta bebida alcoólica, se você já comer menos comida industrializada que está na prateleira do mercado, preferir comida natural, mesmo que você não use a cápsula de ômega, você já ajuda. Se você colorir seu prato, você vai estar tendo a vitamina C e a vitamina E, vai estar tudo ali. Então, sempre lembram dessas dicas das cores, certo? E para terminar, eu só vou falar do excesso de cafeína, porque Importante, porque, ó, serve pra o mim. isso, Olha eu também só, gosto muito de Rosana, café, viu, Renan? Rosana, É. Dona Rita, acho que minha tia Cid não tanto, mas, ó, fiquem atentos, isso aí é pra gente agora. Olha só, vou até a cara fica até vermelha. O duro é que eu também gosto de café, só que eu me controlo. O ideal Uhum. seria assim, porque a cafeína em excesso, e ela não está só no café, ela está no chá mate, no chá preto, no chá verde. O chá verde tem efeito protetor para o Alzheimer, só que em quantidades seguras, tipo assim, uma xícara por dia, duas no máximo. Não é para ficar tomando 1 litro de chá verde, que tem um monte de gente que toma 1 litro de chá verde por dia, querendo emagrecer e vai estar piorando outra coisa, tá? Chá verde e chá de hortelã é a mesma coisa ou não? Chá verde é um chá Não. específico, chá verde. Isso é uma coisa que Ah, confunde muitas pessoas, porque às uhum. vezes a gente pensa assim, chá verde é chá de qualquer coisa verde, de hortelã, de manjericão, de alecrim? Não. O chá verde, a planta que faz o chá verde chama Camellia sinensis, e ele é feito dessa planta. Então, você Ah, não vai achar essa planta aqui para você colher igual hortelã, você vai ter que comprar ele na forma desidratada. Então, ele realmente tem efeito protetor no Alzheimer, desde que consumido com moderação. Em excesso, ele já passa a ser ruim. Como assim? Praticamente tudo, né? Aí vem o café. O café, se consumido com moderação, gente, o que seria moderação? Seguro assim, 3 xicrinhas por dia, de 50 por ml cada dia? xicrinha por dia. Esse é um consumo Ai. seguro. Mais do que isso, já é um consumo assim, que, por exemplo, se a pessoa bebe mais café, mas ela é ótima para comer fruta, ela come uma linda salada no almoço, ela tem outras coisas que compensam, dá para deixar um pouco mais de café por dia, mas se ela for daquela que vive de café e come tudo errado, só come pão com margarina e café e não come fruta, não come verdura, não come mais nada, isso não vai ser muito legal, não. Então, seria um Já limite de até temos a três lição xicrinhas da por dia. noite. Já E, temos a pessoal, lição. muito cuidado com o tereré. Isso também está sendo, por incrível que pareça, isso era para ser um hábito lá do sul, mas eu não sei por que, que o povo tudo aqui resolveu beber isso assim, né? E aí ele também tem muita cafeína, e aí tem gente que toma assim, litros, né? Não é nem uma, duas, é muito mesmo. E aí ele também é risco para isso, tá? Renan, era isso, assim, a princípio, que eu tinha para falar. Já deu 1h20, né? Nossa, Ai, caramba. que E ótimo, que aí, se ótimo. você quiser falar mais alguma coisa, ou se tiver Ó, mais alguma eu, pergunta. eu gostei muito dessa fase final a respeito da prevenção e eu queria conversar só um pouquinho mais com você, se o horário te permitir aí também, que você também tem as coisas aí, né? Não, É por para mim, tudo cuidar. bem. Ó, eu queria Uhum. fazer um comentário, voltar um pouquinho antes da Maria Aparecida, que ficou para trás. E eu queria já falar pro pessoal, gente, tem comentário que não aparece para mim, tá? Então, às vezes eu não falei, é porque não deu para passar, porque não apareceu. Mas esse daqui da Maria Aparecida apareceu. Eu vou ler aqui, ó. Ela falou assim: tentei de todas as formas. Minha sogra começou enjoando da alimentação. Tudo que fazia ela rejeitava, falava que estava sem fome. Comecei batida no liquidificador, ralava maçã, banana amassava, comia bem pouco, até que foi pro líquido e não conseguiu mais comer nem beber. Dava água e soro na seringa, depois nem isso. Com 15 dias de luta, ela partiu. Com o meu avô, no dia mesmo, é que ele foi parar, sabe? Na noite anterior pro dia seguinte é que ele foi parar. É meio comum, assim, no momento final. Não quer dizer, gente, que se a pessoa parou de comer, ela tá indo embora, tá? Mas Uhum. é por conta disso, assim, da situação também, né, da deglutição e tudo mais, é comum isso? Da É pessoa já comum. não. Sim, Já tá, às vezes tá entrando no processo de morte mesmo, né? isso pode sim acontecer. Agora, sim, o que a gente pode também fazer é ficar atento a isso. Por exemplo, uma pessoa passou 2 dias sem comer ou sem tomar líquido, no terceiro dia, sem líquido, o rim vai parando, vai entrando em falência. Uhum. Então, aí seria a hora de talvez assim,
tentar acudir com a sonda, mas aí isso depende de uma série de coisas, né? Vai depender Sim, muito do de como acompanhamento, né? isso, de repente, assim, já tá, você vê que está o processo final mesmo, né? Da partida da pessoa, ou da idade, ou da progressão da doença. Mas o que a gente faz, por exemplo, às vezes o que acontece é assim, a pessoa está bem, ela começa a parar de comer por alguma razão, aí é a hora, igual o médico falou para você, Renan, vamos passar a sonda. Mas você falou, não era a hora, você conseguiu reverter o quadro, ficou assim muito tempo ainda, né? E nunca nem Sim, precisou, né? Que bom que nunca sim. precisou, né? Então, É. assim, sim, isso pode ser normal de acontecer. Temos uma dúvida aqui. Primeiro, uma Hum. curiosidade que eu achei assim, fantástica. A Maria Goretti comentou aqui: nunca tomei café. Ó, Olha, eu não sei se eu dou esse parabéns, se eu falo que pena, porque é bom, viu? Mas, ó, e a Neila Nepomuceno, ela comentou aqui: e o café descafeinado? Ah, Neila, tudo bem? A Neila é uma grande amiga minha. Ô, Neila, é o seguinte, então, o café descafeinado, ele teria essa vantagem de não ter a cafeína, se, né, se tomar em excesso não teria esse problema, porém, para tirar a cafeína do café, ele passa por um processo, por um solvente também, para tirar a cafeína dele, é tipo assim, ele sofre, entendeu? Então, ele passa por um processo de aditivos químicos que acaba que, para ser sincera, é pior. Então, assim, às vezes eu até tomo café descafeinado, quando eu quero tomar um café assim, depois das 4 da tarde, que eu sei que se eu tomar vai tirar meu sono, mas é assim, esporadicamente. Mas o uso contínuo dele não é interessante, não, por conta do processo mesmo dele ser descafeinado, não é legal. A não ser que você consiga um café descafeinado, tem algumas marcas, uma ou duas, não sei, que é feito de um modo natural, orgânico, mas é assim, é caríssimo. Por aqui você não vai achar, mas você acha. Lá em São Paulo, por esses outros lados aí, você acha. Olha só, doutora, o seu Alcino, inclusive, abraço pro seu Alcino, saudade, viu, seu Alcino? Nesse período agora a gente tá longe, mas ó, eu falei que passando isso aqui, Sara, apareça até aí, viu? Eu vou fazer uma via sacra, vou na casa de todo mundo tomar café com todo mundo. É, Todo mundo. ótimo, pode vir. Ó, o seu Alcino fez um comentário que a gente conversou até, sobre o óleo de coco, né? Eu sei que Ah, assim, tá. teve um pessoal uma vez, ele até colocou, ó, evita o Alzheimer, porque houve muitas vezes, seu Alcino, muitas notícias, muita coisa assim que viralizava era até um padrão, parecia que uma certa época do ano, até o Eduardo ele falou disso. E acho que esse trabalho nosso, o Eduardo acredita muito nisso, que esse trabalho nosso de estar divulgando, tá sempre falando, né, as notícias mesmo, deu uma eliminada nessas notícias, mas era uma notícia de que um médico reverteu o Alzheimer, de Ah, eu lembro que disso. o óleo de coco prevenia também, né? E eu Aham. acho que essa do óleo de coco, Sarah, tá até relacionada a uma senhora, eu não sei se ela é nos Estados Unidos, eu tive uma vez querendo comprar esse livro em inglês mesmo, dar uma luta ali para poder traduzir, porque eu não encontrei ele em português, mas que falava sobre o tratamento dela com óleo de coco, né? Até comentei com uma amiga enfermeira, e ela falou, Renan, não sei se compensa você comprar, porque assim, pelo que a gente sabe, não tem como reverter, não tem como ter essa melhora abrupta que ela teve, que ela disse que teve. E eu acho assim, cada caso é um caso. Às vezes, muitos médicos até confundem o Alzheimer com outras demências, às vezes não é nem Sim. tão bem diagnosticado. Então, às vezes, o que ele Uhum. tinha não era nem o Alzheimer. Assim, eu não tô julgando, né? Sim. Nem sei. Essa senhora também não tá me vendo. Mas enfim, a autora do livro é essa. E aí, você poderia falar pra gente, então, sobre essa cura milagrosa que o pessoal, né, fala muito sobre Alzheimer, ou até mesmo sobre evitar o Alzheimer? Então, Renan, uma coisa que eu sempre falo assim também para as pessoas é que o fato disso estar num livro não significa muita coisa, não, porque se eu quiser publicar um livro do meu bolso e escrever qualquer abobrinha lá, eu escrevo também e É posso verdade. vender esse livro e tipo assim, né? Uhum. Então, às vezes a gente fala, nossa, está num livro. Existem alguns livros, não vou nem falar aqui, mas existe um monte de livro, tipo Dieta do Tipo Sanguíneo, já até falei, Ah, é né? verdade. E Dentro da várias nutrição tem outras. muito disso, né? Ixi, Nossa. tem um monte de coisa que não tem nada a ver, tá? E a questão do óleo de coco, gente, não tem como prevenir, não tem como tratar, não tem como reverter. O que a gente consegue fazer com a alimentação é tentar, com uma alimentação saudável, que a doença não progrida muito rápido, né? E como eu falei, é uma doença multifatorial.
E o óleo de coco não tem esse poder. O óleo de coco realmente ele caiu na mídia de uma forma assim, não só nisso, no emagrecimento, uma série de outras coisas, e já sumiu, né? Ainda bem. Então, assim, ele tem a parte legal dele? Tem. Por exemplo, eu posso usar, eu quero aumentar o ganho de peso do idoso que está muito emagrecido, eu posso colocar um óleo na sonda, em outra coisa, mas precisa ser o de coco? Não, eu posso colocar azeite. Se a gente for pensar em aquecimento, o, a melhor gordura para se preparar um alimento, para fazer de adição, a gordura que mais preveniria, por exemplo, não é o óleo de coco. Ele não tem esse poder, ele tem até parte dele, a gordura saturada. O óleo que mais ajudaria nisso é o azeite extra virgem. E assim seria muito melhor você usar um azeite do que usar um óleo de coco, porque não tem fundamentação científica nisso daí. Não tem. E ainda tem outra coisa. O óleo de coco, ele deixa sabor residual. Aí você prepara um alimento com ele, aquilo fica com gosto de coco. Aí se a pessoa já falar assim, ah, mas existe o óleo de coco sem resíduo, sem o gosto de coco, é Já é mais química. aromatizado, mais química, é igual a história do café descafeinado. Para tirar o Uhum. sabor do coco, imagina o que não fizeram com aquele óleo, né? Então, assim, é muita química. Então, vocês querem pensar numa gordura legal? Pensem em azeite extra virgem. Pensa num azeite que pode ser aquecido, não tem problema ele ser aquecido, ele só não é interessante que fique ali horas no fogão, mas a gente sabe que o azeite só vai perder as propriedades acima de 175 graus. E 175 graus, um arroz ferve abaixo de 100 graus. A gente não passa um bife acima de 90 graus, isso não existe. Então, assim, para falar, eu até adoro assar legumes no forno regado com azeite, aí eu controlo o forno para ficar abaixo dos 175 graus para não perder propriedade. Então não tem Ó, fundamento, tá, gente? Quer comer o óleo de coco? Quer fazer alguma coisa porque você acha gostoso? Pode comer, mas não abusa não, não vai fazer mal assim também não, mas não vai resolver o problema, tá? a Neila comentou aqui, obrigado, Sara, pela orientação, sua amiga, né? E a Priscila fez um comentário, ó. Oi, boa noite. E aquelas vitaminas em cápsulas vendidas na farmácia? Seria legal para o idoso com Alzheimer? Minha mãe come bem, mas acho que precisa mais. Só que aí essas cápsulas então seriam de ômega 3? E se sim, não está relacionado à alimentação, né, Sara? Eu Ou acho que tá? aí eu acho que o que a Priscila quis dizer, não, ela Hum. deve até estar falando de vitamina mesmo, Ah, vitamina sim. E, vitamina D, que você Ah, usa. sim. Uhum. Priscila, sim, a gente pode estar usando suplementação em cápsula ou em gotas, dependendo se o idoso já não conseguir engolir a cápsula, tem gotas, né? Porque o que, que acontece? Às vezes, mesmo quando o idoso come bem, quando o intestino dele não é muito funcionante, isso pode acontecer, independente dele ter Alzheimer ou não, mas quando ele tem o Alzheimer, esse quadro pode ser pior, porque às vezes ele não consegue ter força para evacuar, e aí o intestino prende, o intestino solta. Então, se o intestino não está muito equilibrado, isso significa que ele não está absorvendo tão bem os nutrientes do que ele está comendo. Então, pode sim ser interessante a suplementação. Igual eu falei, com o meu marido, como ele já está com sonda e a alimentação está líquida, eu uso suplementação com ele de vitamina D, de ômega 3 e de complexo B. São as que eu estou usando no momento, eu vou fazer na alternância. Só que não tem jeito de eu te falar de dose e nem porque depende também. Tem marca boa e marca que não é boa. Aí a dose vai depender do exame bioquímico do paciente. Aí não tem como eu falar. Ó, a respeito da prevenção, né? Eu vejo muito, tem muito isso de não, vamos prevenir, vamos, né? E assim, o que a Associação Internacional de Alzheimer, né? Os últimos órgãos, assim, os mais importantes dentro dessa questão toda do Alzheimer, eles sempre recomendam, gente, eu acho que o que todo mundo devia fazer sempre, que é ter hábitos de vida saudável, prática de exercícios, né? As últimas pesquisas que até tomaram grande proporção, assim, na mídia, foi a respeito da atividade física, né, que teve uma melhora ali, mas tudo sim, exame ainda que fizeram em laboratório, com ratos, né, com camundongos, então, gente, tudo isso eu falo, a gente tem que, igual a questão da vacina, a gente tem que ir devagar, né, pro Covid, a vacina pro Covid, eu falo, tá tendo as melhores, resultados positivos, vamos aguardando, ainda não é hora de sair de casa, mas assim,
tem todo um processo, né? Não é tão simples igual, ainda mais uma doença como o Alzheimer, né? E eu ouço muito falar, já li inclusive nesses sites assim, sobre a dieta do Mediterrâneo. Ela é tão interessante assim, a gente consegue fazer ela, porque eu sei que é um pouquinho caro, né? Ela tem algumas coisas assim, tipo castanhas e outras coisas assim, né? O Renan, a dieta do Mediterrâneo, sim, ela é interessantíssima para essa questão de prevenção e de tudo mais, né? E do Uhum. tratamento também. Mas, na verdade, pode ser uma dieta do Mediterrâneo meio Adaptada. abrasileirada, assim, isso, adaptada. Qual que seria o segredo maior da dieta do Mediterrâneo? Aumentar o consumo de frutas e verduras, aí tentar comer pelo menos 3 frutas por dia e 2 porções de verduras, tipo almoço e janta. É muito comum o pessoal trocar janta por pão com qualquer coisa e não jantar. Então seria interessante Uhum. jantar e comer pelo menos 3 frutas por dia. Diminuir o consumo de bebida alcoólica, diminuir o exagero de carne vermelha, e aí, como a gente não tem, a gente talvez não tenha acesso muito ao consumo de peixe, igual lá no Mediterrâneo, mas nós podemos optar entre peixe, carne branca, frango, alguma coisa assim, diminuindo isso. Diminuindo o consumo de bebida alcoólica e o azeite. Aí lá na dieta do Mediterrâneo tem azeitona, tem outras coisas que às vezes para a gente encarece um pouco. Mas se você Uhum. já conseguir pelo menos temperar a sua salada com azeite, você já vai ter uma melhora nisso, sem dúvida. E só eu quero Interessante. só ressaltar uma coisa aqui do que você Hum. falou das pesquisas falarem dos hábitos de vida, é isso mesmo. E aí eu vou acrescentar o sono, porque aí tem Ah, olha dormir, aí. o exercício físico, a alimentação, vida Uhum. saudável, né? E Sim. aí o sono, ele é muito, dormir bem é muito importante na prevenção do Alzheimer. Esse é Não, muito e assim, pro dia todo, né? Quando a gente dorme bem, você segue o dia melhor. Eu acho que você uhum, estressa menos, né? E ó, a sim. Priscila agradeceu aqui. E o que eu ia comentar é até uma questão até pessoal. A respeito, por exemplo, né, na dieta do Mediterrâneo, trocar a carne vermelha, né? Faz mal não fazer a ingestão de carne vermelha e trocar sempre por carnes brancas, como o peixe e o frango, ou não? Não faz Isso mal. seria. Se a gente assim equilibrar a alimentação, olha, meu celular entrou na economia de bateria, tá? Acabou Ah, de tá. entrar. Então, a qualquer momento ele vai acabar aqui. Então, assim, Tá certo. vou, Vamos tô só avisando vamos que já de encerrar. repente ele Aham. pufe. Então obrigado, Eduardo. Então, assim, ai meu Deus, fugiu aqui. Eu fui falar do celular. O que você perguntou? Fugiu. Sobre trocar a carne vermelha Ah, é. pela, né? Podemos ficar sem carne vermelha desde que a Uhum. gente equilibre o restante da alimentação. Porque assim, a carne vermelha, como eu falei, ela é fonte maior de ferro, ela também tem uma boa fonte de B12. E no Uhum. idoso, no Alzheimer, é muito comum, aliás, em todas as doenças degenerativas, a vitamina B12 cair. E essa B12, estando em níveis bons no sangue, ela é muito importante para a prevenção e para o tratamento. Então, Uhum. às vezes aí a gente tem que dosar. De repente pode ficar sem a carne vermelha, mas a gente suplementa, faz alguma outra coisa com as vitaminas, certo? Bom, vamos encerrar então. E porque, olha, eu acho que é o Sim. recorde de live, assim, de tempo de live Caramba, aqui no nosso Renan, canal. o povo E é o muito melhor é tempo assim, o mesmo. pessoal fica até o final, todo mundo, você vê que os comentários lá do início, o pessoal ficou até o final aqui. Então, gente, Uhum. muitíssimo obrigado por estar aqui. Sério, eu Imagina. falo, a gente trazer essas informações aqui e contar com o compartilhamento de vocês, com os comentários, é fantástico. No início, eu tinha muito medo de fazer live. Começava, gente, eu vou abrir uma live, quem vai estar aqui? E hoje a gente vê a quantidade de pessoas que vêm para se informar, né, para ter essas informações. Então, muito obrigado, doutora, pela participação, Eu por que ter aceitado o agradeço. nosso convite. E já tá aberto aqui o convite para uma parte 2, tá? Perfeito. A gente combina mais para frente, sim, tá? Tá Gente, bom, muito então. obrigada. Todo mundo que participou, que comentou, que fez pergunta, eu adoro pergunta também. E muito obrigada pelo convite de novo, Renan. Imagina, eu que agradeço. Gente, então conversei hoje com a doutora Sara Heitor. Eu vou deixar as redes dela aqui depois, tá? Então, um beijo para todo mundo, bom final de semana e até a próxima. Tchau. Tchau.